Boa noite, irmãos. Poder assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos entrar direto na palavra nessa noite. Vamos lá? No Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 32, Jesus dizia assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." No versículo 36, diz: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Aqui Jesus estava falando para uma multidão e estava se dirigindo aos discípulos. Discípulos são aqueles que seguem o mestre, são aqueles que ouvem, que aprendem com o mestre. Então, discípulos eram aquelas pessoas que estavam ali perto de Jesus, olhando para Jesus. O discípulo imita o mestre, imitando Jesus. Imagino que eles aprenderam sobre oração com o mestre. Jesus disse: "Olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos." Ele fala exatamente isso no versículo 31. "Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos." Então, quando se diz discípulo de Jesus, é aquela pessoa que permanece na palavra, que ouve a palavra, que pratica a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra e não praticam. Sabem que devem fazer o certo e não fazem. Mas o discípulo é aquele que ouve e permanece na palavra, e coloca a palavra em prática. No próprio Sermão da Montanha, Jesus disse, que aquela pessoa que ouve a palavra e pratica é uma pessoa sábia. Ou seja, o discípulo é aquela pessoa que adquire sabedoria com o mestre, que aprende com o mestre, que segue os passos do mestre. É como a ovelha que ouve a voz do seu pastor. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra e não praticam. Muitas pessoas que ouvem e não obedecem. Mas Jesus disse: "As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. E elas nunca hão de perecer, e eu lhes dou a vida eterna." Então, o discípulo é aquela pessoa que tem o mestre, que observa, que aprende com o mestre, que ouve o mestre e está caminhando para a vida eterna. Jesus disse que aqueles que o seguem, ele dá a vida eterna. Então, aqui Jesus estava falando para os seus discípulos: se vocês permanecerem na minha palavra. E ele diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Como é importante as pessoas conhecerem a palavra de Deus. E como é importante a pessoa conhecer Jesus. Ele diz: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Muitas coisas prendem o ser humano. Muitas coisas prendem o homem. É o vício, é o pecado, são os costumes errados, coisas que prendem o ser humano, que escravizam, como o vício, seja da bebida forte, seja do jogo, seja das drogas, ou seja, o pecado. O pecado escraviza o homem.
Mas Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por mais poderosos que sejam os grilhões que prendem a pessoa, por mais forte que seja aquilo que aprisiona o ser humano, Jesus é a verdade que liberta, é o poder que liberta, é a pessoa que conhece a verdade, os grilhões caem dos seus braços e ela experimenta uma libertação. Por isso ele fala: conhecereis a verdade. E como é importante as pessoas conhecerem Jesus, porque conhecendo Jesus, ela conhecendo o próprio Deus, que é aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele que limpa o nosso coração, é aquele que transforma a nossa vida. E quando a pessoa conhece esse Jesus, ela aprende a perdoar, ela aprende a pedir perdão. E o conhecimento dessa verdade é muito forte, mais forte do que o vício, mais forte do que a bebida, do que as drogas, do que o jogo, do que o pecado. Então ela, conhecendo Jesus, ela conhece aquele que é poderoso, que liberta, que transforma. E o próprio Jesus falando: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando a pessoa conhece Jesus, ela experimenta uma verdadeira libertação. Ela passa a ter uma liberdade. Nada mais a aprisiona. Ela é livre do medo. Tem pessoas que vivem assustada, oprimida, deprimida, com crises de ansiedade. Pessoas que não se controlam. Pessoas que vivem num nervo à flor da pele. Mas se ela conhece Jesus, a Bíblia fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o encontro com Jesus traz para a pessoa uma verdadeira liberdade, uma verdadeira libertação. A pessoa experimenta uma nova vida. Então, é importante você ser discípulo de Jesus, estar perto dele, ouvir a voz dele, ouvir a sua palavra, porque você não só adquire sabedoria, mas andando com esse Jesus, você experimenta uma verdadeira libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então uma pessoa que conhece Jesus, ela é livre, ela é feliz, ela tem paz, ela tem alegria. Ela conhece um Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. Um Jesus que cura, que opera milagres, que opera maravilhas. Um Jesus que levanta aquela pessoa que está caída. Um Jesus que arranca o mal que está oprimindo aquela pessoa, oprimida pelo diabo, amarrada pelas obras das trevas, escravo da magia negra, da macumba, da feitiçaria, pessoas que vivem amarradas pelos espíritos malignos. Mas Jesus, ele realmente liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, uma pessoa, quando conhece Jesus, ela não tem medo, porque ela sabe que Deus está com ela. Eu vejo muitas pessoas assustadas quando vê uma vela acesa, quando fala: fulano fez uma feitiçaria, uma macumbaria. O cristão que conhece Jesus não tem medo de nada disso, porque ela sabe que a verdade, Jesus, habita no seu coração, e Jesus é poderoso, muito mais do que qualquer espírito maligno que vive a vagar nesse mundo. Se o Filho vos libertar, se você tiver encontro com Jesus, verdadeiramente você vai ser livre. E nessa noite, você que veio participar dessa campanha, jejum, oração, joelho no chão, meu irmão, não tem como não dar certo. O jejum abre um espaço grande, sua carne se enfraquece, seu espírito se fortalece. É um sacrifício agradável a Deus. Você louva a Deus, você adora. Joelho no chão, você buscando a face do Senhor em oração, os céus se abrem.
Você sabe. Clama a mim e responder-te-ei. O próprio Senhor fala para clamar, para orar, para buscar, que Ele vai responder. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, quando você é discípulo de Jesus, você sabe o poder da oração. Um milagre acontece, Deus opera. E na noite de hoje, a mão do Senhor está estendida. E a sua bênção, o seu milagre, vem de encontro à sua necessidade. É importante você tocar nele com fé, como aquela mulher com hemorragia tocou em Jesus. É importante você buscar como aquele pai, como Jairo. Senhor, que venha comigo à minha casa, para que imponha as mãos sobre a minha filha e ela possa sarar e viver. É a sua fé em falar com o Senhor. Quando você usa a sua fé, a fé agrada a Deus. A fé abre a porta do céu. O nome de Jesus é a chave que faz com que a sua oração seja respondida. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, crendo, isso recebereis. Foi Jesus quem disse: tudo quanto em oração pedires ao Pai em meu nome. Não é no nome do pastor, não é no nome do obreiro, não é no nome de João, de Pedro, de Paulo, mas é no nome de Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. Não existe um nome tão poderoso como o nome de Jesus. Nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra. Existe um nome dado entre os homens, a não ser o nome de Jesus, pelo qual importa sermos salvos, sermos curados, sermos abençoados. E nessa noite, no nome de Jesus, o milagre de Deus vai alcançar a sua vida. Se você crê nisso, coloque-se em pé no seu lugar. Vamos orar e o milagre de Deus vai acontecer nos nossos corações a partir de agora.